Olá, meus queridos, bom dia! Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje nós iremos estudar dois assuntos. Para isso, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 155 e vamos começar? Domínio espanhol. Este é o nosso primeiro assunto de hoje. Dom Sebastião, rei de Portugal, desapareceu em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir, na África, onde os mouros derrotaram os portugueses. Dom Sebastião não deixara herdeiros diretos e, por essa razão, o trono foi ocupado por seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Seu reinado durou apenas 2 anos, pois com sua morte o trono português ficou vago novamente. E eram vários candidatos que pretendiam ocupar o trono português. O monarca espanhol Filipe II reivindicava o domínio português porque era neto por linha materna do rei Dom Manuel, o Venturoso. Então ele foi aclamado rei de Portugal, iniciando-se assim o domínio espanhol sobre os portugueses. Esse domínio teve consequências importantes para o Brasil, pois os ingleses e holandeses eram inimigos da Espanha e resolveram atacar o litoral brasileiro. Os ataques ingleses se limitaram a saques contra alguns pontos do litoral brasileiro, que não resultaram em ocupação territorial. Já as invasões holandesas foram mais importantes, ocupando por muitos anos extensas áreas do Nordeste do Brasil. Em 1581, os Países Baixos, onde se localizava a Holanda e eram dominados pela Espanha, se liberaram do domínio espanhol. Em represália, o rei Filipe II fechou todos os portos do Império Luso-Espanhol aos navios holandeses. Essa medida constituiu um violento golpe na economia holandesa, inteiramente baseada no comércio dos produtos coloniais. Para superar esse obstáculo, os poderosos comerciantes holandeses se voltaram para a conquista dos mercados produtores. Um desses mercados era o Nordeste brasileiro, o maior produtor de açúcar da época. A Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu que os holandeses e portugueses explorassem juntos o açúcar brasileiro. A Holanda resolveu então invadir Salvador, na Bahia. E agora nós vamos ver um pouquinho dos holandeses aqui na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. O governador-geral Diogo de Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para combatê-los foram negligenciados. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando 20 os navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência se revelou insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores do lugar em fuga, desesperados para o interior, enquanto os holandeses conquistavam o local. Essa imagem que eu coloquei aí, que ela também aparece para vocês, é a imagem que é Salvador, quando tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. A esquadra holandesa era comandada por Jacob Willekens e transportava aproximadamente 3.300 homens de armas e marinheiros. As tropas holandesas eram comandadas por Johan van Dort. Coube a Dom Marco organizar a resistência contra os invasores.
As forças portuguesas e brasileiras não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Assim foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos, por meio de emboscadas e ataques surpresas. Os portugueses obtiveram bons resultados. Em um ataque comandado por Francisco Padilha, o governador Johan van Dort morreu degolado. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam em Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses, uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandada por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13.000 homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta e em 1º de maio de 1625, o governante holandês Hans Kijff se rendeu. Agora é o nosso momento de construir o estudo da história. E vamos para atividades de classe da página 188 e 189. Primeira questão. Que consequência teve o domínio espanhol para o Brasil? O domínio espanhol resultou das invasões do nosso território, por ingleses e holandeses. Segunda questão. Que motivos levaram os holandeses a invadir o Brasil? A Espanha proibiu que os holandeses e os portugueses explorassem juntos o açúcar brasileiro. Terceiro, responda as perguntas a seguir. Letra A. O que os holandeses resolveram fazer quando se sentiram prejudicados pela Espanha? Eles resolveram invadir o Brasil. B. Quem organizou a resistência aos invasores? O bispo Dom Marco Teixeira que organizou. Quarta questão. O que aconteceu com as colônias de Portugal quando o rei da Espanha assumiu o trono? Todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram a ser domínio espanhol. Quinta questão. Qual foi a vingança dos espanhóis em relação aos holandeses? Os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar no Brasil. Enumere os fatos de acordo com a ordem de acontecimentos. A ordem vai ficar assim, ó. Frase 1 é 6, depois vem o número 3, depois vem o 8, o número 4, o número 2, o número 1, o número 7 e o número 5. E a professora vai ler na ordem correta. A Companhia das Índias Ocidentais preparava uma esquadra para atacar a Bahia. O governador-geral Diogo de Mendonça tomou as providências para resistir aos invasores. Em 9 de maio de 1624, 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos. A resistência se revelou insuficiente e o bispo Dom Marco Teixeira comandou a fuga dos moradores para o interior. Foram organizados guerrilhas e ataques surpresa aos invasores. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas os confinavam em Salvador. A Espanha envia 52 navios para ajudar os portugueses no combate aos holandeses. E em 1º de maio de 1625, os holandeses desistem e deixam Salvador. Sétima questão. Agora, organize as frases que você numerou, formando um pequeno texto sobre a invasão dos holandeses a Salvador. E aí eu coloquei uma sugestão para que vocês iam colocar enquanto resposta, tá bom? A Companhia das Índias Ocidentais preparava uma esquadra para atacar a Bahia.
o governador-geral Diogo de Mendonça tomou as providências para resistir aos invasores. Em 9 de maio de 1624, 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos. A resistência se revelou insuficiente e o bispo Dom Marco Teixeira comandou a fuga dos moradores para o interior. Em seguida, foram organizados guerrilhas e ataques surpresa aos invasores. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas os confinavam em Salvador. A Espanha envia 52 navios para ajudar os portugueses no combate aos holandeses. E em 1º de maio de 1625, os holandeses desistem e deixam Salvador. Agora nós vamos estudar a invasão holandesa em Pernambuco. Essa imagem aí, ela mostra o cerco holandês a Olinda. Na segunda invasão, os holandeses preferiram atacar Pernambuco, porque a situação dessa capitania era muito boa devido à grande produção de açúcar em pau-brasil. Em 14 de fevereiro de 1630, uma grande esquadra holandesa surgiu, composta de 65 navios e cerca de 7.300 homens, nas costas de Recife e a Olinda. Essa esquadra era financiada por uma companhia holandesa chamada Companhia das Índias Ocidentais, que financiou a invasão anterior. Desembarcaram em Pau Amarelo e dominaram a população de Pernambuco sem maiores problemas ou dificuldades. O governador Matias de Albuquerque organizou esse local de resistência, foi chamado de Arraial do Bom Jesus, no Recife. Matias de Albuquerque, ajudado por colonos indígenas, conseguiu resistir usando o sistema de emboscadas. A situação dos invasores era cada vez mais difícil, pois as emboscadas impediam que eles avançassem para o interior. Somente no ano de 1632, a situação dos holandeses começou a melhorar, pois eles passaram a contar com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, que se ofereceu para guiar os holandeses pelo interior. Calabar tinha muitas queixas contra os portugueses e conhecia muito bem o território pernambucano. A ajuda foi excelente. Logo, o interior começou a ser dominado pelas tropas holandesas, que acabaram conquistando o Arraial do Bom Jesus. A resistência interna finalmente havia sido vencida. Com isso, os portugueses conseguiram prender Calabar, mandando enforcá-lo. Pouco depois desse episódio dos holandeses, Matias de Albuquerque foi preso e levado para Madrid, na Espanha, acusado de ser responsável pela vitória holandesa. O governo holandês resolveu enviar para Pernambuco um novo mandatário. Em 23 de janeiro de 1637, o conde João Maurício de Nassau chegou ao Recife. E como é que foi esse governo de João Maurício de Nassau? O conde João Maurício de Nassau demonstrou ser um hábil administrador, tentando cativar o povo conquistado. Um pouco mais de 7 anos, ele conseguiu reerguer Pernambuco. Introduziu muitos melhoramentos na região, mandou construir novos engenhos, reorganizou a produção açucareira, desenvolveu a agricultura e ampliou os créditos e promoveu empréstimos. Além disso, ele promoveu a tolerância religiosa e a igualdade de tratamento para luso-brasileiro e holandeses das elites. Outros fatores marcaram seu governo. Criaram-se orfanatos e hospitais, o domínio holandês foi estendido até o Maranhão. Em 1640, Portugal se libertou do domínio espanhol e assinou com a Holanda um tratado de trégua por 10 anos. Com a assinatura desse tratado, a impressão que se tinha era de que Portugal havia se conformado com a perda das terras pernambucanas para os holandeses. Enquanto isso, começava a surgir um descontentamento da Companhia das Índias Ocidentais com o governo de Nassau. Entre outras coisas, os holandeses exigiam que ele cobrasse as dívidas dos empréstimos
feitos aos senhores do engenho. Nassau se sentiu pressionado e deixou o governo do Brasil holandês, voltando para a Holanda em 1644. Sua presença no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa a seu mando pessoas com as mais diversas especializações. Os pintores Franz Portes e Albert Eckert, primeiros europeus a retratar o Novo Mundo. O astrônomo e naturalista Georg Markgraf. Os cartógrafos Johannes Vingegaard e Cornelis Goliath. E o biógrafo Gaspar Barlheus. Esta aí é uma pintura feita por Albert Eckert, que é chamada de Índio Tupinambá, que também aí tem no livro de vocês. Além deles, muitos judeus vieram para o Recife durante o domínio holandês, e essa cidade se tornou um importante centro de estudos judaicos, destacando-se o rabino Isaac Aboab da Fonseca. E agora é com vocês. A atividade de casa, vocês respondam com bastante capricho, certo? Beijos e até a próxima.